Olá, seja bem-vindo ao Zona Zen. Antes de iniciarmos, pedimos gentilmente que se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações. Dessa forma estará nos ajudando a levar conhecimento e ajuda a um número cada vez maior de pessoas. Bem, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre o apóstolo Pedro, um homem cuja vida e personalidade despertam curiosidade e mistério até os dias de hoje. Conhecido por ser um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, Pedro é uma figura cativante que nos fascina não apenas pelo seu papel fundamental na história cristã, mas também por sua natureza única e marcante. Pedro, cujo nome original era Simão, era natural de Betsaida, um pequeno vilarejo de pescadores na Galileia. Desde jovem, ele já demonstrava uma personalidade enérgica e ousada, características que muitas vezes o colocavam em situações intrigantes. Acredita-se que tenha sido isso que chamou a atenção de Jesus, que viu em Pedro não apenas um pescador habilidoso, mas também um homem com grande potencial e coragem. Pedro é conhecido por sua imensa devoção a Jesus. Foi ele quem reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Esse momento marcante ocorreu durante uma conversa entre Jesus e seus discípulos, quando Jesus perguntou quem as pessoas diziam que ele era. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração evidencia a fé profunda que Pedro tinha em Jesus e o posiciona como um líder entre os demais apóstolos. No entanto, além de sua lealdade e devoção, Pedro também era conhecido por sua natureza impulsiva e por vezes brava. Há relatos na Bíblia que destacam sua impetuosidade, como o episódio em que cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Essa ação demonstra a coragem e disposição de Pedro em defender seu mestre, mas também revela um lado de sua personalidade explosiva e reativa. Outro momento famoso que ilustra a bravura de Pedro foi quando ele caminhou sobre as águas para encontrar Jesus durante uma tempestade. Mesmo com suas limitações humanas, Pedro demonstrou uma fé tão forte que foi capaz de realizar um milagre momentâneo. No entanto, sua coragem repentina foi rapidamente ofuscada pelo medo, fazendo com que ele afundasse. Essa dualidade entre bravura e vulnerabilidade é um aspecto intrigante da personalidade de Pedro. Além da bravura e impetuosidade, Pedro também era conhecido por seu caráter arrependido. Ele foi protagonista de um dos momentos mais sombrios de sua trajetória, quando negou Jesus por 3 vezes durante o julgamento do Mestre. Esse ato de covardia trouxe grande tristeza a Pedro, que chorou amargamente ao se dar conta de sua fraqueza. Essa experiência de arrependimento e perdão se tornou um marco na vida de Pedro, que posteriormente se tornou uma figura central na propagação do Evangelho. Vale mencionar também o relacionamento único entre Pedro e Jesus. Pedro foi escolhido por Jesus para ser a pedra sobre a qual a igreja seria construída, tornando-o uma figura de liderança e autoridade. Essa posição privilegiada concedeu a Pedro um papel central nos primeiros dias do cristianismo. No entanto, apesar de sua importância e prestígio, Pedro jamais permitiu que o poder o corrompesse. Sua humildade e compromisso com a mensagem de Jesus são admiráveis e servem como exemplo até os dias de hoje. Outra passagem marcante em sua história está registrada no Livro dos Apóstolos. Segundo a tradição cristã, Pedro foi aprisionado em Roma durante o reinado de Nero, o imperador que realizou intensas perseguições contra os cristãos. Nesse contexto, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Nota-se, portanto, que a vida e personalidade de Pedro são cheias de mistérios e fascínio. Sua fé inabalável, bravura e arrependimento demonstram a complexidade de sua personalidade. Apesar de suas imperfeições, Pedro se tornou um dos grandes pilares do cristianismo, deixando um legado de coragem, sacrifício e redenção. Hoje, as histórias e ensinamentos de Pedro continuam a inspirar e nos convidam a refletir sobre nossa própria fé e a maneira como vivemos nossas vidas. Que possamos aprender com seu exemplo, reconhecendo nossas falhas e buscando sempre a verdade e o amor divino. E assim continuarmos a caminhar no legado deixado pelo apóstolo Pedro, um homem bravo, corajoso e cheio de fé. Com essas lições, encerramos o vídeo e agradecemos por ter ficado conosco até o final. Agradecemos pela audiência e aguardamos ansiosos por um novo encontro no próximo conteúdo.